Glória a Deus, aleluias. Gostaria de cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? É um privilégio, é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez, ter mais uma oportunidade de falar de Jesus, de anunciar o Senhor até que Ele volte, amém? Sem perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Romanos. Aleluia. Romanos 8:35, que vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui no livro de Romanos, mas a palavra que o Senhor tem para nós essa noite está lá em Jeremias. Se você quiser abrir a sua Bíblia também, você tem liberdade para abrir, lá em Jeremias 2. E eu conversando com o Senhor a respeito dessa palavra, eu questionei com o Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? O que o Senhor quer falar com o seu povo? E o Senhor ministrou muito forte ao meu coração a respeito do povo de Israel. Mas para darmos início, vamos lá. Quem era o povo de Israel? Que povo era esse? O povo de Israel era um povo, vamos dizer que era um povo muito conhecido. A gente de falar assim, todo mundo conhece a história do povo de Israel. Um povo que foi liberto das mãos do Egito, um povo que foi liberto das mãos de Faraó, através da vida de Moisés, movido pelo Espírito Santo. O Senhor usa Moisés para ir até o Egito, o Senhor manda as pragas, até que aquele povo do Egito fosse liberto das mãos do Faraó. Então essa história é muito conhecida, por isso eu não vou aprofundar muito nela. Mas a palavra do Senhor fala que conforme o tempo passa, aquele povo começa a se corromper. Eles estavam saindo do Egito em direção à terra prometida. Era uma viagem que, creio eu, duraria alguns dias, no máximo alguns meses. E essa pequena viagem em direção à terra prometida se tornou uma viagem de 40 anos. E o povo de Israel, cada vez mais, quanto mais o tempo passava, mais o povo de Israel se corrompia. O povo de Israel, eu imagino que no início era um povo convicto, era um povo abençoado, era um povo que ouvia a voz do Senhor, era um povo que via a provisão do Senhor. Mas com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, o povo de Israel se tornou um povo que se corrompeu. Aqui na palavra do Senhor, em Jeremias 2... vai falar sobre quando Deus usa Jeremias para repreender o povo de Israel pela sua rebelião. Os irmãos conhecem o chamado de Jeremias. Quando Jesus chamou Jeremias, Deus levanta Jeremias como profeta na terra. O Senhor levanta Jeremias com um propósito, que é o propósito de tentar, o propósito de trazer de volta o povo de Israel para o Senhor. E o Senhor, em Jeremias 2, vai usar Jeremias. E a palavra vai dizer o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. E o Senhor começa a falar com aquele povo. E o Senhor começa a se lembrar de momentos passados. O Senhor começa a se lembrar de coisas pelas quais eu creio que fases que aquele povo tinha passado. E o Senhor vai se lembrar de 3 estados da vida daquele povo. E o primeiro estado é: aleluia, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade. Então a primeira fase que o Senhor se lembra era da piedade da tua mocidade. O Senhor fala dessa palavra para o povo de Israel. O que isso significa? A piedade da tua mocidade.
significa o primeiro amor. Eu creio que aquele momento que o povo de Israel estava saindo do Egito, que a palavra do Senhor vai falar, né, que alguns dos egípcios se juntaram com aquele povo, abandonaram os costumes egípcios para viver para o Senhor, para viver junto com o povo cristão, com o povo hebreu. E então o Senhor fala para aquele povo que o Senhor se lembra da piedade da mocidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor se lembra do primeiro amor, do primeiro estágio, sabe? Aquela fase que eles davam tudo, que eles abriam mão de tudo por causa do Senhor, que eles estavam convictos, que eles abriam mão do Egito para viver para o Senhor, que eles abriam mão de todas as riquezas, de tudo que tinham no Egito para viver inteiramente para o Senhor. E o Senhor se lembra dessa fase, desse estado que eles eram inteiramente apaixonados por Jesus. E quantas vezes em nossas vidas nós nos encontramos nessa situação? Porque a fase, meu irmão, do primeiro amor é uma fase maravilhosa. É uma fase que a gente sente aquela alegria de estar na presença do Senhor, que o coração queima. Um cristão, irmão, quando ele está na fase do primeiro amor, ele tem vontade de fazer tudo. Qualquer oportunidade que ele tem para estar na casa do Senhor, ele quer estar. Tudo que tem na igreja, ele quer estar. Qualquer pessoa que ele conversa, ele quer falar de Jesus, ele quer falar do amor de Jesus. E esse povo de Israel, o Senhor se lembra deles nesta fase. Essa fase que eles realmente tinham uma entrega da parte deles. E o segundo estado da vida deles que o Senhor se lembra é do amor dos teus desposórios. O que isso significa? Do amor do teu noivado. O noivado, meu irmão, é uma fase que antecede o casamento. O período do noivado é o período, eu creio assim, que é o período em que a noiva mais se apaixona pelo noivo. É o período que a noiva mais anseia, mais fica ansiosa pelo casamento. E o Senhor vai lembrar este povo de Israel, vai dizer: se lembra quando vocês eram tão apaixonados por mim, que vocês ansiavam pelo casamento, e era um amor tão grande que eles ansiavam por estar com Jesus, por estar mais perto de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo se lembra disso, e eu creio que o Espírito Santo se entristece. Eu creio que o Espírito Santo chega no trono assim de Deus triste em se lembrar de um povo que fazia tudo por Jesus, um povo que amava Jesus, um povo que era apaixonado por Jesus, e de repente esse povo se encontra no estado de pecado, no estado de iniquidade. E o Senhor vai lembrar o povo de Israel sobre mais uma coisa, sobre a terceira fase, o terceiro estágio. Aleluia. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então o Senhor vai lembrar quando aquele povo seguia-o no deserto, numa terra em que não semeava. É o terceiro estágio da vida do cristão. Primeiro estágio, a fase do primeiro amor. Segundo, a fase do noivado, a fase que você começa a conhecer, que você começa a se apaixonar. Terceiro estado, a fase do deserto. E a palavra vai falar que aquele povo se encontrava num deserto, numa terra que não semeava. E esse é o momento que muitas vezes o Senhor se encontra em silêncio. É o momento que muitas vezes nada do que você faz dá certo. Mas uma coisa nós entendemos, que por mais que Jesus esteja em silêncio, por mais que Jesus não esteja ali falando, isso não significa que Deus está ausente. Isso não significa que o Senhor não estava ali presente. O Senhor estava, mas muitas vezes o Senhor precisa sim ficar em silêncio. Mas é aquela palavra que todos nós conhecemos, que o momento do silêncio é o momento que o Senhor está trabalhando. E o Senhor vai se lembrar daquele povo. Um povo que se encontrava no deserto, um povo que mesmo no meio do deserto, o Senhor permanecia com eles, o Senhor cuidava. Não tenho o que comer, o Senhor mandava pão. Não tenho o que beber, o Senhor mandava água. Então no meio do deserto, o Senhor cuidava do povo.
E o Senhor começa a lembrar aquele povo de tudo que eles haviam passado. E o Senhor começa lembrando aquele povo do primeiro amor. Depois o Senhor vem lembrando do noivado. E depois o Senhor vem lembrando aquele povo do momento do deserto. O momento que o Senhor esteve com aquele povo. O momento que o Senhor cuidou daquele povo. E o Senhor vai lembrar este povo de todas essas fases. Mas a palavra do Senhor vai falar... Lá em Jeremias 2,5, vai dizer: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. A palavra do Senhor vai falar que aquele povo se tornou levianos. O que seria um povo leviano? O que seria uma pessoa leviana? A palavra vai dizer, né, que uma pessoa leviana é uma pessoa que age precipitadamente, uma pessoa sem constância, irresponsável e que não leva as coisas do Senhor com seriedade. Uma pessoa que eu creio que perdeu o temor, perdeu o fervor pelas coisas do Senhor, perdeu a responsabilidade, perdeu aquele amor por fazer as coisas do Senhor, sabe? Aquele amor, né, que tinha no começo, que fazia tudo com amor, que se dedicava, que se entregava, que dava o seu melhor. Uma pessoa leviana é uma pessoa que perdeu o temor, uma pessoa que perdeu o amor, uma pessoa que perdeu, sabe, a responsabilidade com as coisas do Senhor. E a palavra vai falar que esse povo de Israel se encontrava nessa situação, numa situação deplorável, uma situação que eles, como modo de dizer, eu creio que eles andavam de mãos dadas com o pecado. E a palavra vai dizer que nem aqueles outros povos que adoravam as outros deuses, esculturas, fizeram tanta maldade em deixar os deuses deles. Mesmo aquele povo que adoravam esculturas, que adoravam imagens, tiveram coragem de deixar os deuses deles, como o povo do Senhor deixou o seu Deus. E o interessante é que muitas vezes nós olhamos para essa passagem e pensamos: como que o povo de Israel teve coragem de fazer isso? A gente se questiona, a gente olha para essa palavra e pensa: gente, mas Deus cuidou deles o tempo todo, Deus não deixou faltar. E como foi que eles chegaram nesse ponto? E se eu te falar que muitas vezes nós, como cristãos, estamos fazendo a mesma coisa que o povo de Israel fez? É triste, é difícil encararmos isso, mas muitas vezes na nossa vida diária, no nosso dia a dia, nós estamos fazendo como eles fizeram. E se brincar, muitos na terra estão fazendo pior. Este povo deixou o Senhor. Esse povo abriu mão de tudo que o Senhor havia dado. Esse povo se afastou do Senhor para viver para os seus próprios desejos, para viver para a sua própria carne, para viver fazendo aquilo que satisfaziam a sua carne. E quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Quantas vezes nós abrimos mão de tudo aquilo que o Senhor nos entregou, às vezes por simples promessas terrenas, por simples bandejas terrenas, a gente já quer trocar, a gente já quer negociar tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor havia feito. Aleluia. E aqui em Jeremias 2:6 vai dizer: aleluia. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou pelo deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. A palavra do Senhor vai dizer que eles nem sequer se perguntaram onde está o nosso Senhor. Então eles se esqueceram. Eles não se lembraram do Deus que cuidou deles no pior momento, na pior fase. Eles não se lembraram do Deus que arrancou eles da terra do Egito. Eles não se lembraram do Deus que mandou alimento, do Deus que mandou água, do Deus que cuidou, do Deus que abriu até mar para eles passarem. Eles não se lembraram. Eles se esqueceram. E como eu falei, muitas vezes nós olhamos para esse povo e pensamos: como esse povo teve coragem de fazer isso com Deus? Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso.
Eu creio, irmão, que nós, o povo do Senhor, muitas vezes sofremos tanto porque nós vivemos um tipo de amnésia espiritual. O Senhor falou que ia fazer, o Senhor prometeu aquilo, falou que ia fazer, o Senhor fez promessas, mas nós não permanecemos fiel e por isso, irmão, conforme o tempo vai passando, a gente vai se esquecendo daquilo que o Senhor prometeu. O Senhor disse: ah não, meu filho, mas eu vou te usar, meu filho, eu vou te levar em tais lugares. E aí, com o passar do tempo, a gente se esquece. A gente esquece daquilo que o Senhor fez. A gente esquece daquilo que o Senhor prometeu. E aí começa a questionar com Deus. A gente chega no culto e fica desesperado. Deus usa alguém para falar comigo. Deus usa o profeta, Deus usa o pregador para falar comigo, sendo que o Senhor fala contigo todos os dias, sendo que tem a palavra que se você abrir, o Senhor fala contigo todos os dias. Se o Senhor quiser falar contigo até no hino, Deus fala contigo. E aí, por conta dessa amnésia espiritual, o povo do Senhor tem se esquecido de tudo que o Senhor falou. Muitos cristãos nem anseiam mais a volta do Senhor. Muitos cristãos já se acomodaram com a terra. Muitos cristãos estão vivendo numa espécie de estacionamento espiritual. Se acomodaram com o jeito que estão. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor tem um chamado na minha vida. O Senhor tem um chamado na sua vida para a obra, mas o Senhor não te chamou simplesmente para ser frequente no culto. Porque muitas pessoas vão olhar e vão dizer: Evelyn, mas eu vou todos os cultos, todo culto eu estou na igreja. Eu sinto em te dizer que isso é pouco, é pouco. Jesus não nos chamou simplesmente para ser frequente na igreja. O Senhor tem um chamado sim com a gente na obra, só que o Senhor te chamou, o Senhor me chamou, o Senhor nos chamou para algo maior. Porque sabe o que tem acontecido com a nossa geração? Sabe o que tem acontecido com o povo, com a juventude cristã? Nós estamos ficando obesos espiritualmente. Obesos em que sentido? No sentido de conhecimento. A gente está aqui nos cultos, a gente aprende a palavra, a gente sabe a palavra e cada vez a gente vai se enchendo. Mas a gente só enche, a gente não transmite, a gente não transborda e por conta disso a nossa geração tem ficado obesa espiritualmente. E enquanto a nossa geração vai cada vez engordando mais espiritualmente de conhecimento que vai ficando guardado, pessoas lá fora estão espiritualmente desnutridas, estão esqueléticas, precisando de uma palavra. O mundo está doente, as pessoas estão adoecidas e você tem o remédio e você está se calando. O Senhor não te chamou para simplesmente aprender as coisas do Senhor, aprender a palavra e guardar só para si, não. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser instrumento dEle, para ser boca dEle na terra. Não adianta você saber tanto da palavra, você ter tanto conhecimento da palavra, se você não transmite esse conhecimento, se você guarda ele só para você, não adianta. Como eu falei, o mundo está doente, as pessoas lá fora estão doentes e você tem um remédio, e o que você tem feito? As pessoas estão cada vez mais adoecendo e você tendo o remédio não tem feito nada. Tem ficado calado, não tem se movimentado, mas não foi para isso que o Senhor te chamou. Uma frase que eu escutei uma vez e que me marcou bastante é que Jesus, ele não é o remédio, Jesus, ele é a cura. Então, se Jesus, ele é a cura, eu nos imagino como remédio. O que o remédio faz? Vamos supor uma pessoa que está com muita dor de cabeça. Vamos supor uma pessoa que está doente, ela vai ali e toma o remédio. O remédio não vai curar aquela pessoa. A função do remédio vai ser aliviar o que aquela pessoa está sentindo. Talvez a dor até suma, mas vai sumir por um momento. Então o Senhor te chamou para ser como um remédio, que chega ali, que abraça, que se for preciso trazer alívio, até traz um certo alívio. Mas se você não leva Jesus, que é a cura, se você não apresenta Jesus, que é a cura, aquela pessoa vai se sentir aliviada por pouco tempo.
E não foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Como eu falei, Jesus, ele é a cura. E você sendo o remédio, sendo o instrumento nas mãos do Senhor, o que você tem feito? O que você tem feito por amor a essas almas que estão desnutridas, essas almas que estão morrendo, precisando de uma palavra, precisando de um abraço? Como eu havia falado, não guarda só para si aquilo que o Senhor te entregou. Se o Senhor te deu conhecimento, se o Senhor te deu palavra, se o Senhor te deu uma voz para louvar, por que você vai guardar isso para si? Enquanto tantas pessoas lá fora estão precisando disso. Uma frase que eu escutei também muito interessante é que o Senhor nos chamou para sermos médicos da nossa geração. E o que nós temos feito? E no grande dia, quando Jesus voltar, Ele vai pedir, sabe? Eu creio que Jesus vai nos colocar com as mãos abertas para ver aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. E vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com o chamado que eu fiz na sua vida? Será que eu cumpri o meu chamado? Será que eu fiz a obra que o Senhor mandou eu fazer? Ou será que eu simplesmente me acovardei por causa do medo? Ou será que eu simplesmente me escondi e fingi que não sabia o que tinha para fazer? Naquele grande dia, o Senhor vai te cobrar. O Senhor vai te perguntar: o que foi que você fez? E o tempo de fazer é hoje. O tempo de se posicionar é hoje. Porque cada vez que passa, quanto mais o tempo avança, mais difícil vai ficar. Então o tempo de fazer é hoje. E talvez você se pergunte: Evelyn, mas o que isso tem a ver com a palavra de abertura? Porque a palavra de abertura que eu li vai falar que nada nos separará do amor do Senhor. Talvez você nessa noite se pergunte: Evelyn, mas se nada nos separará do amor do Senhor, então o que foi que aconteceu com o povo de Israel que se corrompeu? O que foi que aconteceu com o mundo que se corrompeu? O que foi que aconteceu com a nossa geração que se corrompeu? Será que foi o Senhor que deixou de amar a geração? Será que foi o Senhor que deixou de amar o povo de Israel? Não, eu te garanto que não. Sabe qual foi o problema? Sabe o que foi que aconteceu? Foi o povo de Israel que se distanciou do Senhor. Foi a nossa geração que se distanciou do Senhor. Não foi Jesus que deixou de amar. Não foi Jesus que deixou de fazer o seu dever de ser pai e de abraçar. Não foi Jesus. Foi a nossa geração que se afastou dele. Foi a nossa geração que caminhou para longe do Pai. E muitas almas estão se encontrando como o povo de Israel. Que a palavra do Senhor vai falar, Jeremias 2,13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Eles tinham alimento na casa do Pai. Eles estavam na casa do Pai. E na casa do Pai eles tinham água. Porque Jesus, ele é a água viva. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel deixou de beber da água viva e foram cavar cisternas que não tinham água. E aquele povo sofreu porque se distanciou de perto do Pai. Perto do Pai eles tinham tudo. E mesmo tendo tudo, eles se distanciaram da presença do Senhor. E quantas pessoas hoje talvez se encontrem assim? Talvez um dia estavam perto do Pai. Talvez um dia, como o povo de Israel, era apaixonado pelo Pai. Mas que em um certo tempo se distanciou do Pai. E esse povo se encontravam assim. Eles tinham sede, mas eles nem sequer tinham coragem de voltar ao Senhor e dizer: Pai, eu estou com sede. E hoje você ainda tem a oportunidade de voltar para Jesus e dizer: Deus, eu estou com sede. E só o Senhor pode saciar a minha sede. Deus, eu estou com fome. E só o Senhor pode saciar a minha fome. Ainda há tempo. Aí talvez alguém pense: essa palavra é para pessoas que estão desviadas, que se afastaram da presença do Senhor. Não. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquela dracma se perdeu foi dentro de casa, não foi fora. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão longe do Pai?
Sabe por quê? Porque estar dentro da igreja não é o mesmo que estar perto de Jesus. Estar nos cultos não é o mesmo que estar em comunhão com o Pai. Então a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida é: o Pai está de braços abertos para te receber. Ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou, mas Ele está às portas. E haverá um tempo sobre a terra que muitos irão clamar, irão querer sentir de novo o abraço do Pai, mas não haverá mais tempo. Muitos vão chorar desesperados, querendo sentir aquela alegria, querendo sentir aquela presença maravilhosa que é estar perto de Jesus, mas não vão poder mais. Então, você hoje ainda tem a oportunidade. Talvez você ainda é um cristão que está firme na igreja, que está nos cultos, mas se encontra distante do Pai. O Senhor me trouxe nessa noite para te dizer: ainda dá tempo. E o Pai está de braços abertos. Se você estiver disposto a verdadeiramente voltar para esse amor, aquele amor, sabe? O amor profundo, o verdadeiro amor, o Senhor está disposto, o Senhor está de braços abertos para te receber. Amém? Até aqui o Senhor permitiu que eu falasse. Agradeço a cada um que assistiu até aqui. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.